Se você tem algum interesse em física, você já ouviu falar de algo chamado bóson de Higgs. Mas o que é isso e por que ele é tão interessante? Em 1964, um físico chamado Peter Higgs pegou algumas ideias que estavam circulando na época, adicionou uma ou duas de sua própria autoria e propôs a existência de um campo de energia que permeia todo o universo. Esse campo de energia é agora chamado de campo de Higgs. A razão para ele propor esse conceito era para esclarecer por que algumas partículas subatômicas tinham grande massa, outras tinham pouca e algumas nenhuma massa. O campo de energia proposto por Higgs interagia com as partículas subatômicas e dava a elas massa. Muitas partículas interagiam bastante com esse campo, outras interagiam pouco ou nada. Para entender melhor essa ideia, podemos usar uma analogia com água e nadadores. Na nossa analogia, a água preenche todo o campo de Higgs. Uma barracuda pode fluir pela água sem problemas e interagir com esse campo movendo-se facilmente. O peixe será então similar às partículas de menor massa. Por outro lado, meu amigo Ed, fã de rosquinhas, só consegue se mover vagarosamente pela água. Na nossa analogia, Ed é uma partícula de massa com grande peso, que interage bastante com a água. A última partícula da família subatômica é o elétron. Mas no mundo subatômico, o rei da massa é o quark top. Ele pesa mais que um átomo de ouro, cerca de 350 vezes mais que o elétron. Eu quero enfatizar que nós não acreditamos que o quark top era o mais pesado, porque era maior. De fato, acreditávamos que tanto o quark top quanto o elétron tinham exatamente o mesmo tamanho, e até que ambos poderiam não ter tamanho nenhum. O quark top é mais pesado que o elétron, simplesmente porque interage mais com o campo de Higgs. Na verdade, se o campo de Higgs não existisse, nenhuma dessas partículas teria massa. Na imprensa, não se ouve falar do campo de Higgs, mas do bóson de Higgs. Qual é a relação desses dois conceitos? O bóson de Higgs é uma pequena parte do campo de Higgs. Para entender como eles funcionam, devemos de novo voltar à água. Todos sabem o que é água. Se você mergulhar uma caneca nela, haverá água em todo lugar. É um meio contínuo e não há buracos nela. Também sabemos que a água é feita de moléculas, especificamente o H2O. Se você manter essas duas ideias na cabeça, de que a água contém inúmeras moléculas de água, você pode começar a entender o bóson de Higgs. O campo de Higgs, que dá massa às partículas subatômicas, é feito de inúmeros bósons de Higgs, assim como a água é feita de inúmeras moléculas. Você deve manter em mente que o bóson de Higgs ainda não foi descoberto, e o que estamos descrevendo é a ideia mais popular sobre o porquê de as partículas subatômicas terem massa. Como disse, meus colegas e eu estamos trabalhando e dedicando grande tempo de pesquisa no acelerador de partículas para saber se essa ideia se confirma. Fique ligado.